Olá, sejam novamente muito bem-vindos, todos os nossos irmãos e amigos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Raciocínio Sagaz. Hoje, pela primeira vez, fazendo aqui uma transmissão ao vivo. Vamos ver se dá certo. Pode haver alguns empecilhos aqui, ainda mais que eu estou aprendendo a mexer com esse novo sistema, mas eu acho que vai dar tudo certo. Já fizemos algumas entrevistas aqui, mais gravadas, e hoje estamos estreando essa transmissão ao vivo. E eu tenho o prazer de hoje ter como quadro o meu amigo, professor Kleber Guedes. Hoje vamos estar abordando aqui algumas questões, principalmente alguns significados de algumas palavras. Então é um prazer aqui, professor Kleber Guedes. Fique-se à vontade, pode se identificar, se apresentar aí para o nosso público. Olá, pessoal. Boa tarde, shalom a todos vocês. É uma alegria poder estar aqui pela primeira vez no canal Raciocínio Sagaz. E já eu quero convidar você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, faça aí seu comentário, tá certo? Então, hoje nós estamos aqui para tratarmos desse assunto, Errad e Ahid, que realmente significa, né? Será que essas duas expressões, ou uma dessas expressões, tem alguma coisa a ver com a Trindade? Ou não? Ok, Será que Errad é usado para unidade composta? Isso é verdade? E Ahid é usado para unidade absoluta? É assim que a gente percebe isso nos textos bíblicos? Sobre isso que nós vamos estar falando nessa tarde. Obrigado, professor Kleber. Aí uma apresentação do que está trazendo atenção, né? Pode ficar à vontade. Então, eu sou o professor Kleber Guedes, né? Sou membro da Igreja Evangélica Apostólica Família da Fé. Não sou pastor titular, sou pastor auxiliar nessa igreja. Damos aula de teologia nessa igreja aos domingos pela manhã, curso básico de teologia que estamos ali lecionando para alguns irmãos da igreja. Eu sou casado, graças a Deus, sou pai de 2 filhos. A teologia que eu adoto é como a teologia principal para a minha vida é a teologia do judaísmo messiânico. É a teologia que eu vejo a teologia mais bíblica, né, mais coerente com a Bíblia. Já cursamos teologias aí em alguns institutos e hoje estamos fazendo um bacharelado sobre o judaísmo messiânico. É um curso nesse sentido aí, procurando adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Sou apresentador do canal Professor Kleber Guedes. Se você não conhece o canal, convido a você a ir lá visitar o nosso canal. É um canal aberto para pessoas de qualquer ramificação religiosa, para quem não pertence a nenhuma organização religiosa também, mas tem algum conhecimento teológico e queira ir lá apresentar, seja em uma entrevista, em um bate-papo, em um debate com algum colega seu, é só ir lá ou se comunicar conosco, né, que a gente pode agendar essa programação. E se você for lá no nosso canal, você vai ver isso. Muito conteúdo teológico, uma diversidade de assuntos que ali são abordados, né? Com uma diversidade de convidados também, que sempre estamos ali. Hoje, às 16 horas, eu vou estar lá com Rainovil Viana, com Ronaldo Lima e com o Cleiton, falando sobre a natureza humana do Senhor Jesus. Será que Jesus nasceu com a natureza pecaminosa? Então, às 16 horas, nós vamos estar com essa programação lá no nosso canal hoje. Muito bem, Kleber. Obrigado, né? Então está aí o nosso amigo professor Kleber Guedes.
O intuito aqui, né, um dos intuitos de ter convidado meu amigo, conforme ele mesmo apresentou, ele não é testemunha de Jeová, mas ele defende uma forma unitária da visão a respeito de Deus, que é uma verdade bíblica. O conceito do Deus único, é o conceito bíblico, né? Vamos estar abordando isso, porque talvez convidasse uma testemunha de Jeová para falar do assunto, lógico, testemunha de Jeová vai falar sobre isso, eles vão defender o que eles acreditam. Então, nosso amigo aqui, ele não é de Jeová, mas ele defende o conceito unitário de Deus. Vamos ver, então, quais as bases que temos com respeito a essa verdade da Bíblia. Temos aqui alguns comentários aqui, ó. Ver se eu consigo exibir. Temos aí, ó, Léo Batista. Boa tarde, Léo. Aqui. Valdir Nunes. Boa tarde para você também. Seja bem-vindo, viu? Vamos ver aqui. Quem mais está aqui no chat? Leônidas. Um abraço, meu velho. Temos aqui a Márcia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Márcia. Bem-vinda, viu? Compartilhe essa live. Compartilhe aí o link, que já está lá no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para poder fazer os seus comentários também aqui no chat. O professor Kleber está aí para isso. E ele vai se sentir muito, muito contente por ajudar de algumas palavras em hebraico, tá ok? Fiquem todos à vontade e compartilhem com mais pessoas, por favor, para que mais pessoas possam ser beneficiadas das informações que sejam trazidas aqui. Bem, Kleber, então, entrando no assunto, se tratando daqueles que têm a teologia trinitária, muitos deles eles têm a sinceridade de falar que a Trindade não aparece de forma explícita nas Escrituras, mas de maneira implícita, né? E eles abordam alguns significados de algumas palavras, aonde eles tentam, então, explícita, aparece a Trindade até mesmo no Antigo Testamento, que são as Escrituras gregas cristãs, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, por exemplo, um desses é o conhecido pastor chamado César Cavalcante, né, da Rádio FM, já houve alguns debates, até inclusive lá com o nosso irmão Marcelo Atafona, onde ele era e outras vezes ele é debatedor. Os nossos irmãos vão debater com qualquer outro que seja uma visão unitária com dois, né, com o debatedor e também com o intermediário. E nessa aqui com o unicista, o intermediador, mas ele usou aqui sempre um debatedor, né? Vamos ver parte onde ele explica a respeito de Ierhad e Echad. Vamos ver. Depois vamos ver o contraponto aqui do nosso professor Kleber Egues. Hebraicos. A palavra errad significa unidade, mas é uma unidade que geralmente é composta. Por exemplo, esse texto que você citou, qual que é o texto? Gênesis capítulo 10, versículo 20. Lê de novo, vou te mostrar. A Heber nasceram 2 filhos. Quantos filhos? 2. 2. Isso. Presta atenção, não vai encaixar o que você está querendo aqui, não. O nome de um é um filho. 2. Entendeu? Então, o errad, ele significa uma unidade composta, esse de um par de irmãos. Exatamente. Ele é um de um par de irmãos. A palavra errad serão ambos uma só carne. É errad. São os dois em uma só carne. É uma unidade, só que com dois personagens dentro dessa unidade. Por exemplo, o cacho de uvas. Um cacho de uvas é errado, mas porque tem várias uvas. Uma uva em cima do prato não pode ser errado, tem que ser yahid, porque é uma unidade absoluta. Por exemplo, no Salmo 68 fala assim, ele faz que o solitário habite em famílias. Ali é yahid, porque ele é avulso, ele é sozinho. Se é um casal, aí fala errado. Ali tem um par de irmãos, onde um deles aí é errado, porque ele faz de um par de irmãos. Então, é essa a ideia da gramática do texto hebraico. Mas vamos lá. Sim. Então está aí, né, a explicação do pastor César Cavalcante, onde ele fala que
Essas palavras, dentro de um contexto específico, ela pode significar uma unidade, sim, composta. Então, o que ele quer dizer com isso? Que Deus, ele é um, conforme até o próprio judaísmo ele explica para nós, mas esse um significa que ele é composto de 3 divindades, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais tarde, então, a igreja tomou isso como sendo um dogma, né? Com base nisso, professor, será que, de fato, o pastor tem base no que ele falou a respeito do significado dessas duas palavras, tanto Yerad como Yahid? E que o senhor poderia explicar para nós o real significado dessas palavras? Os judeus acreditavam que haveria uma entidade, uma divindade composta de 3 pessoas, é isso? Então, vamos trabalhar uma questão de cada vez, né? Primeiramente, vamos entender o que significa a palavra Errad, né? Quando a gente vai procurar entender o que significa a palavra, a gente tem que ir para um dicionário, né? Um léxico, para que a gente possa ver, na verdade, a informação do léxico. Ele disse que Errad é a unidade composta. Foi isso que ele disse? Compartilhe a tela aí, por gentileza. Deixa eu ver aí. Tá aí? Não sei se está dando para os colegas ler direitinho, ó. Mas aqui, ó, estou usando aqui. Deu algum problema aí? É só clicar no... onde tem os 2 bonequinhos com a tela do lado. Os 2 bonequinhos com a tela do lado, que vai aparecer nós dois. Eu estou clicando aqui. Eu cliquei aqui, vamos ver se aparece. Está aparecendo só nós. Deixa eu remover aqui, ó. E vou lá se aparece. Isso, agora sim, agora deu certo, isso. Então, isso, veja só. Agora foi. Então, veja só, tá aí a palavra hebraica, né, Errad. Aí aqui nós vamos ver a definição do que o léxico de Strong vai dizer. Vocês todos aí depois podem conferir no léxico. Então, o que diz aqui a respeito da palavra, né? Que é um numeral. É um numeral. O que significa? Um número, um mesmo, igual tem um no português. Um de cada um certo, né? Um como artigo definido, somente, uma vez por todas, um, outro, aquele, outro, um depois do outro, um por um. Aí, primeiro, 11, 11º, né? Original, tá aí a referência, léxico de Strong. Então, de acordo com a informação do léxico aí, Errad é um no sentido absoluto. Entendeu? Não é um no sentido de unidade composta. Então, a definição do léxico é que Errad é um. Igual o dicionário português vai dar definição de um em português, é assim que em hebraico também Errad define um. É um mesmo, é um numeral. Como você está contando, 1, 2, 3. Refere-se a uma coisa, a um objeto. Ele até diz aí, se o Errad é um cacho de uva, não se usa Errad para uma uva. Isso aí é ele que está falando. Mas o léxico aqui está dando informação diferente. Tendo dito isso, a gente precisa entender uma coisa. Errad, na Bíblia, também ela é usada como unidade absoluta. Não porque Errad significa unidade absoluta, mas é usada esse termo para uma unidade absoluta. Igual um no português também. Um no português também é usado, às vezes, para
uma unidade absoluta. Um cacho de uva, uma penca de banana, e um conjunto de coisas, certo? Você vai ver errado, ou no português usado nesse sentido também. Tá certo? Agora vamos para a segunda questão aí, do que é debatido aí, é propriamente o texto. Então, o irmão Michael Knight, ele usou esse texto aqui, não foi? Hebreus, ou Gênesis, capítulo 10, versículo 26. A Heber nasceram 2 filhos. Um teve o nome de Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Jaquitã. Gênesis 10, versículo 26. Aí o César Cavalcante disse assim, não, errado é um de 2. É porque está se usando o termo para falar sobre 2 objetos que estão juntos, ou 2 pessoas que estão juntos. Será que esse é o caso aqui no texto? Né? De fato, a informação dele, em alguns textos, quando errado está dentro de um texto de unidade absoluta, que significa unidade absoluta, ele está correto. Agora, com relação ao texto que foi citado pelo Michael Knight, o César Cavalcante está errado. Por que está errado? Porque para a tese ou a heresia do César Cavalcante estivesse certo, errado tinha que aparecer aqui, ó, no lugar que está aqui 2, tá vendo aqui? Ó, a Hebe nasceram 2 filhos. Então, errado tinha que estar aqui, para se falar de duas pessoas. Só que errado não apareceu aqui, ó. Aonde que errado apareceu? Apareceu aqui, ó, onde está aqui destacado de vermelho, ó. A Heber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg. Então, um desses 2 filhos de Heber teve o nome de Peleg. Qual é a palavra que identifica um desses filhos? É a palavra errada, que está aqui, ó. Então, Michael Knight está correto, porque aqui é um no sentido absoluto, porque está se referindo a uma pessoa no seu sentido absoluto, e ao nome dessa pessoa. E essa pessoa aqui no texto não é composta de outras pessoas. O nome de um teve por nome Peleg. Então, César Cavalcante, né, embora é professor de hebraico, mas nessa aqui, ele errou feio. E consciente ou inconscientemente, né? Se foi conscientemente, foi tendencioso para querer justificar, né, a sua doutrina, a sua fé. Tá certo? Nesse ponto, ele foi errado. Agora, nós vamos aqui mostrar um texto onde errado é usado como unidade composta. Por exemplo, vamos aqui, ó. Gênesis 11, versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Está vendo aqui? O povo é um. Quer dizer, uma grande quantidade de pessoas. E todos têm uma mesma língua. Quer dizer, um idioma. Quer dizer, um conjunto de pessoas falam a mesma língua. Está aqui a palavra errada. Né? Está aqui, ó. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva. Então, um cacho. Tá certo, aqui é unidade com uma unidade, né? O que é composto aqui é o cacho de uva. Agora, o que o César estava querendo dizer é isso aqui, ó. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os 2 uma só carne. Tá vendo? Os 2, uma só carne.
aqui sim, unidade composta. Tem o homem e tem a mulher. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã. O primeiro dia, errado. Veja aqui, ó, tarde e manhã. Um dia, o primeiro dia. É homem e mulher, né? Uma só carne. O povo é um, quer dizer, tá vendo? Sempre tem um conjunto de coisas, um conjunto de pessoas ou um conjunto de objetos, para que errade seja entendida como unidade composta. Entende? Agora, vamos ver se sempre errade é usada como unidade composta na Bíblia, como ele disse. Ele disse, olha, o povo de Israel usa Yahid para unidade absoluta. E quando quer falar de uma só coisa, é errade. Quando quer falar de uma só coisa, é Yahid, para dizer que é unidade absoluta. Quando quer falar de algo que é mais de um conjunto de coisas, de uma unidade composta, então não se usa errade, né? Quando se refere a um conjunto de coisas, é errade. Quando é um objeto, é Yahid. Então, quem quiser, ó, abra sua Bíblia aí, ó, em Números 13, versículo 23. Veja o que está escrito aqui, ó. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, tal. Vamos aqui. Não era esse texto que eu queria mostrar, mas é porque ele está num... Esse texto aqui, ó. Número 7, versículo 13. Número 7, versículo 13. Olha só. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, e etc. Olha, a sua oferta foi um prato de prata. Então, o que o César Cavalcante disse? Que errade não se usa para o quê? Para unidade absoluta. Ele deu um exemplo lá. Não se fala de uma uva, mas só fala de um cacho de uva. Olha aqui não é um conjunto de pratos, aqui é um prato. Agora, um prato é composto de outros pratos? Evidentemente que não. Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Nós temos aqui, você pode conferir depois na sua Bíblia, versículo 14 aí, ó. Uma panela de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Uma panela, aqui é errado em hebraico. Uma panela. Quem tiver a Bíblia interlinear aí pode conferir que você vai ver que é errado. O versículo 15. Um novilho, um carneiro, um cordeiro para o holocausto, um bode. Então, eu dei um exemplo aqui que errado aparece para um prato, para uma panela, para um novilho, um cordeiro, um carneiro, um bode. Então, nós estamos vendo aqui só usei um texto da Bíblia para mostrar onde errado aparece aqui várias vezes sendo usado para uma coisa no sentido absoluto, para identificar aquele objeto como um no seu sentido absoluto. Então, na Bíblia, você vai encontrar a palavra errade, mais usado para um no seu sentido absoluto, identificando uma pessoa, identificando um animal, identificando um objeto, e etc. E algumas vezes você vai encontrar a palavra errade no sentido figurado, sendo usado para unidade composta, certo? Mas o que determina isso, professor Kleber Guedes?
quando que Errad deve ser entendida como unidade composta? É quando tem duas coisas, ou dois animais, ou dois objetos no texto que estão juntos, como você viu aí, ó. Tarde e manhã, primeiro dia, tem o período noturno e o período claro, tarde e manhã, um dia. Homem e mulher, unindo-se, tornando uma só carne, tem um homem e tem a mulher. Duas pessoas. Um povo, quer dizer, um grupo de pessoas, um coletivo de pessoas juntas ali. E etc. Você vê que tem mais de uma pessoa ou mais de um objeto, quando Errad é entendido no sentido de unidade composta. No entanto, você viu aí Errad sendo usado como unidade absoluta, onde é usado para um só objeto e para uma só pessoa, como foi no caso aí de Peleg. Né? Se você quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, você fica à vontade, que aí eu posso prosseguir depois. Então vamos ver. Ok, então deixa eu ver se eu entendi, né? Isso quem está nos acompanhando está pegando esse fio da meada. Então, a palavra em específico, ela pode se referir-se a um específico, né? Um ser, ou uma pessoa, um objeto, um animal, dentro de um contexto, ou pode também representar como grupo, né? Igual, por exemplo, a gente pode dizer assim, eu tenho em casa um jogo de cadeira. É um jogo, mas com 4, 5 ou 6 cadeiras, né? É isso que a gente pode entender como é a estrutura hebraica. E o interessante também, Kleber, que mesmo que talvez a pessoa use e fala, não, mas é uma... Só fazendo uma observação. A palavra Errad é um no seu sentido absoluto. O que significa a palavra é um, igual é um no português. É um, numeral, é um. Certo? Se identifica uma Perfeito. coisa. Porém, ela pode ter um significado secundário, que é o significado de unidade composta, de uma unidade conjunta, onde duas pessoas têm o mesmo interesse, etc. Certo? É isso. Perfeito. Aí no texto bíblico, você vai encontrar Errad, como você falou, sendo usado para uma só pessoa, um só objeto, e sendo usado para um conjunto de coisas também. Ok. E até então, se pegarmos um raciocínio, por mais pode que voltar a tela aí. Se quiser voltar, pode voltar. Deixa eu remover aqui. Por mais que textos específicos, né, os contextos específicos, ela represente uma unidade composta, mesmo assim aquela unidade ela não é uma coisa só, né? Como, por exemplo, homem, mulher, um carne. Ok, é uma forma de expressão, mas não significa que são uma pessoa, uma só pessoa, né? Eles continuam sendo um homem, uma mulher separado um do outro, né? Eles são unidos no matrimônio, mas são duas pessoas distintas, diferentes, né? Com pensamentos diferentes, personalidades diferentes, gostos diferentes. Eles são indivíduos. Podemos entender de uma união, não quer dizer que os dois se tornou de fato um, de maneira literal, não é isso? Perfeito, perfeito. Bem. Kleber, mas Pode sua falar, internet, tem um delay aqui, mas pode falar. Se tiver alguma consideração, pode falar. O seu celular, ele está cortando de vez em quando. Não sei se é sua internet, se é o aparelho que você está usando, sei que está cortando de vez em quando. Às vezes é a internet. Um pouco... Né? Mas, indo além das duas palavras aqui, né? Errad e Echad, o pastor César aí tentou adaptar isso para como se Deus, a visão dos judeus. Yahid, desculpa. Como se fosse um Deus composto de mais de um ser. Isso também não tem a ver com Elohim. Geralmente os trinitários usam Elohim para dizer que são deuses, né?
Qual que era a visão da palavra dos judeus relacionada a Elohim? Antes da gente ir para Elohim, eu acho que é interessante nós irmos para o texto de Deuteronômio 6, versículo 4. Né? E lemos o texto, para ver como que fica à vontade, o texto se encontra. Você que achar oportuno aí, pode ficar à vontade para falar, viu? Amém? Então, como que está o texto lá o texto de Deuteronômio 6, versículo 4? Você lembra como está o texto? Se você quiser ler o texto, pode ler o texto para nós 6, aí. 4. Isso. Diz assim, ó. Escute, ó Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová. Perfeito. Agora é só compartilhar a tela novamente aí, ó. Olha só. Está escrito aí, ó. Shema Israel, Jeová, o Yahvé, nosso Deus, Yahvé, Errad. Né? Ouve Israel. Essa versão que diz aqui, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E outras traduções vão traduzir, ouve Israel, Jeová nosso Deus é um. Ouve Israel, Yahvé nosso Deus é um. E etc. Ou único. Isso aqui, a confissão, isso aqui se tornou uma reza do povo judeu, que eles fazem 2 vezes ao dia, que é a confissão de fé deles. Tá? A confissão de fé deles é que o Elohim deles, o Deus deles, é um. Eu estou com a Torá aqui, ó. Eu vou ler aqui na Torá esse texto. Está escrito aqui, ó. Escute Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Escute Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Essa Torá aqui, ó, não é uma Torá feita por cristão, né, pela sociedade bíblica. Não, aqui é da editora Sefer, né, que é uma editora que publica um material de judaísmo de cunho ortodoxo. Então, como no Brasil tem muito judeu, né, que lê em português, e tem muitos brasileiros que quer estudar também literatura de cunho judaico, eles publicaram essa Torá aqui, traduzindo para o português. E veja como que eles traduziram o texto. E essa é a tradução correta do texto, mostrando que o Deus de Israel, ele é um. E Errad aqui não é um composto. Por que não é composto? Lembra que eu falei lá que tem que ter 2 elementos, 2 objetos, ou 2 pessoas? Um exemplo que eles dão, primeiro exemplo que os trinitarianos dão, quando eles lêem aqui Deuteronômio 6,4, eles não trabalham o texto. Eles já citam Gênesis 2:24. Olha aqui, Errad, o homem disse, agora somos uma só carne, homem e mulher. O homem deixará a casa do seu pai e de sua mãe, se tornará uma só carne. Então, uma aqui é Errad. Você não explica o texto e já vai para outro texto. Mas vamos comparar esses 2 textos, então. Lá no texto de Gênesis 2:24, está homem e mulher, tem 2 pessoas distintas uma da outra, que se tornam uma. Quer dizer, não se tornar a mesma pessoa, mas estão unidos no mesmo objetivo. Agora, aqui no texto de Deuteronômio, né, não existe 2 pessoas, 2 seres.
aqui existe um só. Existe um só ser, que esse ser aqui é um Elohim, é um Deus, é Deus, e aqui é dado o nome dele, que em algumas traduções está Yahvé, e outras está Jeová, e outras está Javé, né? E outras está Senhor com letra maiúscula. Por que está Senhor com letra maiúscula? Porque aqui é uma referência ao tetragrama, que é o nome de Deus. Então aqui aparece o nome de Deus, ou do Deus dos hebreus, certo? Em hebraico, as letras do nome de Deus, em hebraico, e diz que ele é um. Então não pode se usar esse texto aqui para dizer que esse texto fala de unidade composta, porque não tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas. Nesse texto existe uma só pessoa que aparece. Compreende? Um só Jeová, ou um só Yahvé, ou um só Senhor, seja como queiram pronunciar. E é interessante que Jesus, quando estava aqui na Terra, se quiser voltar a tela, pode voltar. Quando Jesus estava aqui na Terra, Jesus ele falou esse texto. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, por exemplo, lá está escrito, é perguntado para Jesus, Jesus, qual é o principal ou o maior de todos os mandamentos? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês lembram? Jesus falou assim, ó, o principal de todos os mandamentos, ou o maior de todos os mandamentos, é esse. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Em hebraico ele falou, Shema Israel, Yahvé, nosso Yahvé, Eloheinu, Errad, ouve Israel, Jeová nosso Deus é um, ouve Israel, Yahvé nosso Deus é um. Ou como está na maioria das traduções em português, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Senhor aí é o tetragrama, não é Senhor no seu sentido comum. Nesse texto aí, Senhor, é uma referência ao tetragrama. Por quê? É uma citação de Deuteronômio 6,4. Jesus está citando Deuteronômio 6,4. E Jesus, ele está dizendo que o Deus dele é o quê? É um. E ele não se colocou como Deus aí. Aí, em outra oportunidade, alguém chega para Jesus e diz assim, Jesus, ou melhor, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, por que me chamas bom? Há um só que é bom, que é Deus. Há um só que é bom, que é Deus. Certo? Que é interessante isso. Então, o maior de todos os mandamentos é entender, compreender que Yahvé, o Todo-Poderoso, ele é Deus, único e um, no seu sentido absoluto. Ele é único e ele é um. A maioria das traduções em português traduz por único. Querendo esconder a verdade, que aí significa um. Mas a tradução correta é um, não é único. Único é a tradução de Yahid. Yahid é a tradução para único. E quando que Jesus ele falou Yahid? Ele falou naquele texto que João, o apóstolo, fez referência da oração de Jesus. Lá em João capítulo 17. Como que Jesus ora? Graças te dou, ó Pai, e vai orando. E ele disse que o Pai deu a ele autoridade para dar vida eterna a todos aqueles que crê nele. Aí Jesus vai falar assim,
que a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí ele usa a palavra monos, que está traduzida por único, no Evangelho de João. O que significa monos? Único, sozinho, desamparado de ajuda. É o mesmo sentido de Ahid. Então, reconhecer que tu só é o único Deus verdadeiro. A vida eterna é essa, que reconheçam a ti como único Deus verdadeiro. É único é isso. Então, Jeová ou Yahvé, ele é Deus verdadeiro, sozinho. Ninguém fez dele o Deus verdadeiro. Ninguém fez dele uma divindade. Ninguém deu autoridade, ninguém deu poder para ele. Ele não recebe de nenhuma fonte alguma coisa para ele ser o que ele é, que é o que? O Todo-Poderoso. Ele é todo-poderoso sozinho. Ele é Deus sozinho. Ele é tudo que ele é sozinho, sem receber de ninguém. É a autoridade máxima, é o todo-poderoso. Compreende? Aí Jesus está falando disso. Certo? Agora vamos para Elohim, que você falou, foi? Muito bem, professor. Até dentro... Isso. Mas antes, eu até, pegando esse fio da meada que você está trazendo para nós, ninguém aqui vai contestar que o apóstolo Paulo ele era até de uma das facções mais conhecidas, né? Como fariseu. Aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, ele fala assim para nós, né, em sumo, né? Ó, para nós, só Deus, o Pai, de quem procede todas as coisas. E nós existimos por ele e há um só Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui quando Paulo fala que para nós é um só Deus, ele está citando então lá, lembrando das palavras de Deuteronômio, né? Ele está citando o que compreende a teologia do Tanar, do Antigo Testamento. Quando você estuda a teologia do Antigo Testamento, você vai perceber que toda a Bíblia vai ensinar que só existe um Deus, um Elohim, em todo-poderoso. Só existe um que é a fonte de todas as coisas, e por ele foi criado, que esse é Jeová, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Teologia essa que foi ensinada pelo próprio Jesus, como nós já falamos aí. Jesus, ele cita o Shema, que é a reza do povo judeu, que falam essa verdade, sempre ensinando essa verdade, né? Jesus, ele, desde criança, ele indo para a sinagoga, nas rezas, quando ele levantava, quando ele ia dormir, ele via as pessoas fazer essa reza, essa oração. Quando ele via um judeu que estava próximo à sua morte, a última coisa que ele fazia, o judeu, quando sabia que ia morrer, era citar o Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Confirmando que existe um só Deus. Certo? Então, Jesus, quando acordava, quando dormia, fazia essa reza. Jesus, quando ia para o Shabat, no 7º dia da semana, tinha essa reza lá, tinha essa confissão lá, tinha esse ensinamento lá. Aí ele é questionado qual é o maior de todos os mandamentos. O mandamento principal da lei é qual? É compreender que Deus é um só. Não existe 2, 3 Deus. Não existe a ideia de um Deus composto. Ele é um.
e único no seu sentido absoluto. Então, Jesus ensinou essa teologia. Em nenhum lugar você vai ver Jesus ensinando que Deus é duas pessoas, que Deus, que Jeová é três pessoas. Em nenhum lugar você vai ver esse ensinamento, certo? Então, é a teologia que Paulo está ensinando, é essa daí, nesse texto aí. A teologia dos profetas, a teologia de Moisés, a teologia de Jesus, que existe um só Deus e um só Senhor. E Senhor aí, agora, não é o tetagrama nesse texto. Senhor aí, embora esteja Kyrios, é Senhor no sentido de governante. A palavra Kyrios não foi criada para referir-se ao tetagrama, gente. A palavra Kyrios, ela é usada pelos gregos para referir-se a um governante, a uma pessoa de autoridade. Compreende? E quando o Novo Testamento é escrito, algumas vezes é usada a palavra Kyrios, quando aparece o tetagrama. Mas quando eu tenho que entender que a palavra Kyrios é uma referência ao tetagrama? Quando é citado um texto do Taná, um texto das escrituras hebraicas, onde ali aparece o tetagrama. Aí sim é o tetagrama. Nesse caso aí, não. Por que que Jesus é Senhor? Devemos reconhecer Jesus como Senhor. É porque ele foi feito Senhor. E ele foi feito Mashiach, isso ele foi feito Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 36, está escrito lá que aquele homem que Deus ressuscitou dos mortos, Deus o fez Cristo, quer dizer, Deus o fez Mashiach e fez dele Senhor. Senhor é governante. Então, ele é o governante do mundo celestial, é o governante da igreja, é o governante do universo. Então, por que que ele é Senhor? Porque o Pai deu para ele essa autoridade. O Pai deu para ele essa missão de governar todas as coisas e deu a ele essa autoridade. Compreende? É preciso a gente entender isso, para não fazer confusão. Porque muitos vão falar um só Senhor. Aí o Espírito foi chamado de Senhor. Jesus é chamado de Senhor. Aí quando você vai para alguns textos onde fala que o Pai é chamado de Senhor, lá está o tetagrama. Aí quando você vai analisar os textos, o contexto onde Jesus é chamado de Senhor, você vai compreender que o contexto mostra que é Senhor no sentido de governante, não que ele seja o tetagrama. Certo? Quando falar o Espírito o Espírito é Senhor, você vai analisar o contexto, você vai ver que aquele Espírito ali é uma referência ao Pai e não ao Espírito Santo. Você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia dizendo que o Espírito Santo ele é governante, assim como o Pai é governante, assim como o Filho é governante. Em nenhum lugar você vai ver nas Escrituras dizendo que o Espírito Santo ele tem essa autoridade de governo como o Pai o tem e como o Filho tem para governar. Você sempre vai ver dois seres governando, que é o Pai e que é o Filho. E o Filho sempre debaixo da autoridade do seu Pai e Deus, que é Yahvé. Perfeito, Kleber. Muito boa a explicação, né? Agora, relacionada à palavra Elohim, muitos trinitários usam para trazer atenção que implicitamente a Trindade está inserida ali, né? Elohim, deuses. Então, vou ver. Como é que a gente pode entender isso dentro de uma pictura judaica, né? Vamos ver aqui a explicação da Torá. Diz assim, sobre Elohim, um comentário. Elohim, Deus, tem em hebraico a forma plural para indicar que Deus compreende e unifica todas as forças infinitas e eternas.
E para que não se pense que são muitos deuses, o verbo barar, criou, foi empregado no singular imediatamente depois de Elohim. Entende? Então, a palavra Elohim, ela não tem um sentido plural aí em texto de Gênesis 1, e também quando aplicado para Yahvé, ou Jeová. Quando aparece a palavra Elohim aplicado ao Criador, deve ser interpretada essa palavra no seu sentido singular, ou no sentido de plural, de intensidade ou de qualidade. Quer dizer, onde você considera os atributos dessa deidade que é Jeová. Então, Elohim, quando usada para o Criador, ela é usada para identificar e notificar as qualidades desse Deus, e não no sentido de plural numérico. Deixa eu ver se eu acho um livro aqui também, que é interessante. Esse livro aqui, ó, é um livro de autoria dos Trinitarianos, Guia de William para a Bíblia, um ensino bíblico completo, método teológico, né? É interessante que nesse livro aqui até ele ensina a doutrina da Trindade, mas quando ele vai falar da palavra Elohim, veja o que ele diz aqui, ó, na página 9, no volume 2. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, ó, na página 8, aliás. Os 4 nomes principais de Deus são Elohim, El, Adonai e Jeová. Qual é o significado do nome Elohim? Usado 2.570 vezes, esse nome refere-se ao poder e à força de Deus. Ele também é o primeiro nome do Senhor encontrado nas Escrituras. Então, esse comentário bíblico diz que Elohim é usado para referir-se ao poder e à força de Deus. Está em concordância com aquilo que nós lemos aqui no comentário da Bíblia, da Torá, no comentário da Torá, que diz que Elohim refere-se a um plural de intensidade ou de qualidade, onde mostra as forças, os poderes, a autoridade, né, os atributos deste ser, que é Deus. Atributos esses que sempre você vai perceber que outros seres não têm, como o Eterno tem. Essa é a grande diferença entre o Eterno e todos os seres que existem. Ele não tem vida, ele é a própria vida, a vida existe nele. Ele não tem poder no sentido de receber poder, ele tem o poder em si mesmo, certo? Ele tem autoridade em si mesmo. Ele não precisa aprender ou conhecer algo para saber. Ele não precisa que alguém passe para ele informação. Ele conhece todas as coisas. Então, ele tem uma onisciência plena, que é dele. Ele não precisa que um anjo lhe informe, que um humano lhe informe, que alguém lhe faça saber alguma coisa, que alguém lhe dê autoridade. Não, ele tem tudo em si. Compreende? Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele governa todos os seres. E tudo aquilo que existe, para existir, dependeu dele. Tem vida porque ele deu. Tem autoridade porque ele deu. Se existem seres celestiais, anjos, a autoridade que esses têm, tem porque o Eterno deu. Se existe demônio, Satanás, né? Esses Satanás, esses demônios, toda a sabedoria, toda a autoridade, o poder que esses seres têm, tem porque receberam deste Deus Criador.
Do mesmo modo é o seu filho, Yeshua, Jesus. Toda a autoridade que Yeshua, Jesus tem, ele tem porque recebeu do seu pai. Porém, ele não é igual ao seu pai, porque ele não é igual ao pai. O pai tem por si só. O filho tem porque recebeu. Mas por que então diz que ele está sentado à direita de Deus? Por que então ele governa os seres? É a mesma autoridade que o Pai tem sobre os anjos, Jesus tem. Que a mesma autoridade que o Pai tem sobre o universo, sobre os homens, sobre a igreja, o Filho tem. Porque foi dado a ele essa autoridade pelo seu próprio Pai. Ele sentou naquela cadeira, é uma palavra figurada que eu estou usando aqui, ele sentou ao lado do seu pai, porque o pai o colocou assentado ao seu lado. É uma autoridade que ele recebeu do pai, gente. Agora, quem deu autoridade para o pai? Ninguém. Entende? Por isso, Jesus nos disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, foi-lhe dado. Se foi dado, ele não tinha. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1 que o Pai, Deus dele, deu essa autoridade para ele. Compreende? Então é simples entender essas coisas. Eu respondi tudo que o senhor me perguntou. Falta alguma coisa? Interessante, né, Kleber? Não te interromper. A expressão Elohim, né? Dentro de um contexto, os trinitários, eles têm uma visão limitada a Deus, a expressão Deus, fora ele, não existe Deus. Se existir, é só deuses falsos. Então, Elohim, como eu disse, né? Elohim. Judeu, Deus ali é uma palavra... ela pode ser referência, né? Conforme você mesmo trouxe atenção. Ao Deus dá toda a autoridade, não é isso? Deu autoridade para anjos, que são deuses, né? Juízes, o próprio Jesus Cristo é um Deus. Então, né? A palavra Elohim, ela é usada na Bíblia para identificar uma deidade, um Deus, vamos assim dizer, identificar alguém que é Deus, o Todo-Poderoso, e para identificar seres que têm poder, que têm autoridade para governar ou para julgar, certo? Por isso que os juízes de Israel foi chamado de Deus, de Elohim, em alguns textos da Torá. Foi chamado de Elohim. Compreende? Você pegar, por exemplo, em Êxodo, capítulo 22, tem um texto lá que Elohim é usado para os juízes de Israel. Certo? Em outros textos da Bíblia também vai ser usado da mesma maneira. E Elohim é usado na Bíblia para referir-se a falsos deuses e ao verdadeiro Deus. Certo? Qual é o Deus verdadeiro? Jeová, Yahvé. E o Dagon foi chamado de Elohim na Bíblia. Astarote é chamado de Elohim na Bíblia. Mas eram deuses que era uma crença das pessoas. Não eram deuses falsos. Certo? Então é preciso ter cuidado. Homens são chamados de Elohim na Bíblia, não porque é Deus. Não é porque os seres celestiais são chamados de Elohim, que Jesus é chamado de Elohim, em alguns textos da Bíblia, que a gente vai dizer que esses seres são Deus como o Criador Jeová o é. Não é Deus nesse sentido. Então, Jesus é chamado de Elohim porque ele recebeu a autoridade e o poder para governar de todos os seres que existem, certo?
mas essa autoridade de governo veio do seu pai, e ele representa o seu pai também. Então, ele é Elohim nesse sentido, pois está representando o seu pai, e por causa da autoridade que o pai confiou a ele. Nenhum dos seres celestiais é Elohim no sentido que ele é. Compreende? Porque nenhum ser celestial tem autoridade igual Jesus tem. Certo? Então, os seres celestiais estão abaixo de Jesus. Nós estamos abaixo dos seres celestiais em autoridade. E Jesus está abaixo da autoridade do seu Pai. Quem é Deus de Jesus e governante de Jesus? É Jeová. Jesus é o quê? Filho de Jeová. Certo? É filho de Jeová. É um servo de Jeová também. Então, ele é Deus no sentido de estar governando, de estar dirigindo. Ele foi feito, ele foi colocado nessa posição para representar a Jeová, compreende? Agora, Deus, no mesmo sentido que o Pai é, dizer que ele é Deus igual ao Pai, não existe. Porque aí, se for assim, a gente parte para um tipo de enoteísmo, politeísmo, vamos assim dizer. É preciso a gente ter cuidado com essa palavra Elohim na Bíblia, que está traduzida por Deus em português, certo? Ok, Kleber. Muito bem. Já até pulamos aqui para 1 hora de live. O papo é bom, um papo gostoso, né? Para quem aprecia coisas espirituais, que nem a Bíblia fala, né? Para homens espirituais, né? Se deleitem em assuntos espirituais. Muito bem. A gente, com certeza, queremos agradecer que a explicação seja um assunto um tanto complexo. Explicação de pelo menos 3 palavras em hebraico. Qual é a cultura dessas palavras e como nós, né? Cristãos, oriundos do judaísmo, né? Que é a religião pura no contexto aqui específico aqui do monoteísmo puro, né? O unitarismo puro, e não o trinitarismo que veio a partir lá do 4º século, né? Isso com certeza é muito boa essas informações. Isso é só para refletir. Quem vai usar a palavra Elohim quando usada na pessoa de Moisés, no sentido que é usado para o Criador? Alguém vai fazer isso? Porque Moisés é chamado de Elohim, aí o Criador é chamado de Elohim. Quem vai usar Elohim no mesmo sentido que é usado para o Criador? Ninguém. Quem vai usar a palavra Elohim usado, né, para o Criador, aí vai dizer que Elohim usada para os anjos tem o mesmo sentido? Ninguém. Ninguém vai usar a palavra nesse sentido. Todo mundo vai saber que existe um sentido mais profundo, mais abrangente, quando a palavra Deus, em português, né, em Elohim, em hebraico, é usado para o Criador. A gente sabe que ele está falando da deidade do Todo-Poderoso, entendeu? Não é porque Moisés, que os anjos, que juízes de Israel, que seres celestiais foram chamados de Elohim, que a gente vai dizer que esse é o Criador. Apareceu um anjo, né, lá na casa em um caminho, uma jornada de Jacó. Aí Jacó diz que ele lutou com o quê? Ele lutou com ele, que ali é a abreviação de Elohim hebraico. Lutou com Deus. Eu lutei com Deus face a face. Via Deus face a face e não morri, estava com medo de morrer. Ali não era o Deus Todo-Poderoso, gente. Ali era um enviado de Deus, um anjo, que ali é chamado de Deus, de ele, porque Deus, ninguém pode ser visto. Se foi Deus literalmente que apareceu ali,
nós vamos ter um problema, porque alguém falsificou ou inventou uma palavra que Jesus disse. Jesus disse, ó, ninguém viu a Deus. Certo? Não disse isso? Paulo também, alguém falsificou ou inventou a palavra de Paulo, porque Paulo vai dizer, parece que lá na carta de 2 Timóteo, que homem nenhum viu a Deus e nem pode ver porque ele habita na luz inacessível. Então Deus, Jeová, nunca foi visto. O que os homens viam eram seres celestiais que representavam este Deus. E quando esse Deus ele se fazia apresentar para alguém, ele se fazia apresentar através dos seus mensageiros, que são Malá, o ângelos, anjos, certo? Então, o que Jacó viu ali? Jacó viu um Malá, Jacó viu um anjo, que estava ali físico. E alguns defendem que era um homem mesmo, humanos, outros defendem que eram seres celestiais. Que se materializou e apareceu para Jacó, era físico, tocou. Imagine Jacó lutando com um todo-poderoso ali, não sei se era boxe, mas pelo jeito era jiu-jitsu, né? Pegaram ali na perna ali de Jacó, deu... Sei que Jacó passou apertado ali, o anjo passou apertado também, então é uma fantasia muito grande. Entender ali que era o Deus Todo-Poderoso, porque ali aparece o nome Elohim. Do mesmo modo, Moisés, aparece o anjo lá para Moisés, fala com Moisés. O anjo lá em Êxodo capítulo 3 é chamado de Elohim, é chamado pelo nome do tetagrama ali. Mas ali era o Todo-Poderoso? Não. Ali era um anjo que representava, né, o Todo-Poderoso. E você vai ver várias ocasiões, algumas ocasiões como esta, aparecer na Bíblia, onde um ser celestial é chamado de Elohim, ou é chamado de Deus, como está na nossa tradução. Compreende? E a gente sabe que esses aí não eram o Deus Todo-Poderoso. Do mesmo modo, Yeshua é chamado de Deus. Não que ele seja o próprio Criador, ou que ele compõe o Criador, porque em algum texto bíblico é chamado de Deus, ou de Elohim. A gente tem que saber interpretar e entender as coisas. Se alguém quiser fazer pergunta, se alguém quiser entrar ao vivo aqui, fazer pergunta, Perfeito, apresentar Kleber. algum contexto, É isso mesmo, não? pode entrar. Pode compartilhar o link aí, se alguém quiser entrar, pode entrar. Não tem assim específico, mas é assim. Vamos ver aqui. Não quer aparecer por quê? Kleber Guedes, porque o Novo Testamento traz aleluia... Não quer aparecer, mas eu vou citar aqui então. Tá? Apareceu. Ó. Então, Leonas Machado ele fala assim: por que no Novo Testamento traz aleluia com o nome curto de Jeová? Aí eu precisava saber o texto, Leondes, né? Aí, assim, eu agradeço aí pela pergunta do senhor. Legal, é muito bom participar. Se o senhor lembrar do texto, onde está o texto, aí o senhor fica melhor para me fazer algum tipo de comentário, né? Porque eu não sei o texto específico que o senhor está se referindo. Não lembro dele agora de cor. Mas se o senhor puder compartilhar o texto que aparece assim, nós podemos dar uma resposta mais clara, se soubermos. Aqui tá, minha internet está oscilando bastante.
Ele colocou pergunta, Apocalipse né? Eu não 11. estou conseguindo ver aqui os comentários aqui. Mas, enfim, é a primeira vez que nós estamos transmitindo aqui ao vivo, né? Estou te ouvindo. Ele colocou aqui... não, esse aqui já foi outro. Outra pessoa colocou Pousada, Cachoeira. Tá ruim. Pergunta, Apocalipse 11, 18. Não sei se é essa a referência. Que é isso mesmo. Você pode ler o texto para nós aí, por favor? Lê o texto para nós. Deixa eu achar aqui. Deixa eu abrir aqui. Obrigado, Brian. Um abração para você também, meu irmão. Lembrando que o Luciano, é meu amigo no PV, ele mandou um abraço para você, um abraço para todo mundo. Certo? Obrigadão. E lembrando pessoal aí, gente... A internet está realmente ruim, Kleber. Eu não tô conseguindo. Uhum. Às 16 horas eu vou estar no meu canal com a live lá. Jesus nasceu com a natureza pecaminosa. Vai estar o Rainovil Viana, o Ronaldo Lima e o Cleiton participando dessa live. Então, só encerrando aqui, a gente já vai estar se programando para a live lá. Kleber, eu quero agradecer, viu, por você ter aceitado o convite, ter explicado esse assunto, embora tão profundo, mas, né, a questão de gramática, ter que falar um pouquinho a respeito de história também, eu acho que com certeza a gente tirou bastante proveito. O esclarecimento que você trouxe para nós, muito diferente do que o malabarismo, né, até colocar aqui nos comentários, muitos trinitários fazem a respeito dessas palavras, né, então... Quero agradecer o convite e que você venha mais vezes aí falar outros temas também para nós aqui. Vamos combinar, tá? Para que o público ele tire proveito. Quer falar novamente do seu canal aí? Fica à vontade. Então, pessoal, tem um canal no YouTube, Professor Kleber Guedes. Se você não é inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva no nosso canal. Se você é inscrito, já acompanha o nosso trabalho, continua lá acompanhando as programações. Convide outras pessoas para assistir, né, as lives, os bate-papo, as entrevistas que a gente faz lá, as programações que fazemos, seu like, seus comentários, é uma forma de você estar nos ajudando ali. Obrigado aí, o irmão Denis, por esse convite, eu me sinto honrado de estar aqui, né? Já foi no nosso canal lá também, e sempre que precisar, a gente vai estar aqui à disposição para falar desse tema e outros temas aí que os irmãos quiserem falar, tá certo? Quem não conhece o canal, Professor Kleber Guedes com K. Legal, Kleber. Vou colocar aí que vai chegar lá. Um abraço para todo mundo aí. Shalom a todos. Legal, Kleber. Mais uma vez agradecido. Esse vídeo aqui ele vai ficar depois gravado lá no meu canal, no YouTube. Vou deixar o link do canal do Kleber no link da descrição desse vídeo. Então, todos aqui que tiverem interesse podem clicar lá também, ok? Mais uma vez, quero agradecer ao Kleber, quero agradecer a todos que estiveram presentes também no site, pedir desculpa a alguns empecilhos aqui, conforme eu falei, é a primeira vez que nós transmitimos ao vivo, então a gente vai aprendendo aqui a mexer com, com essas coisas, né, de tecnologia, então a gente vai aprendendo. Acho que no contexto geral, acho que deu certo essa primeira tentativa aqui de transmissão. Então, quero agradecer a todos vocês, né, pela interação também aqui no chat, por ter assistido, ao Kleber, até mais. Então, se gostou do conteúdo, por favor, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, comente, dê o seu like aí para que essas informações estendam a mais pessoas. Então, fique com Deus, até mais e tchau. Continue tendo um raciocínio sagaz. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom.